Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje, Ele quer falar com você de uma maneira muito especial. Portanto, eu peço a você que assista esse vídeo até o final, porque você vai ser muito abençoado por Deus. Vou ler aqui na Epístola aos Romanos, que Paulo escreveu no capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer falar com você nesta manhã, que Ele já falou comigo antes, que Ele não quer apenas momentos, Ele quer relacionamento. Repetindo, Deus quer relacionamento e não apenas momentos das nossas vidas. Deus está nos chamando para aproximar dEle. Deus está nos chamando para estar diante dEle. O mundo está andando de costa para Deus. As pessoas no mundo não têm muita dedicação a Deus. Não dão muita importância a Deus. A maioria só dá importância a Deus nos momentos difíceis da vida. Mas quando tudo está bem, às vezes nem lembram de Deus. Mas Deus está falando: ei, eu estou aqui. Ei, eu quero relacionamento contigo. E Deus nos chama para estar perto dele. Porque é esse relacionamento que vai nos levar à comunhão com Deus e à intimidade com Deus. É que vai nos levar a conhecermos melhor a Deus e a viver o melhor dele na nossa vida. Deus está querendo um relacionamento que nos leve à comunhão, que nos leve à adoração, que nos leve à intimidade com Ele, que nos leve ao prazer de estar com Ele. Quando Deus criou o homem lá no Éden, Adão e Eva, Deus os criou para estar com eles em relacionamento constante, o tempo todo. Tanto que todos os dias Deus tirava um tempo especial para estar ali a sós com Adão. E Adão pôde experimentar desse tempo. E logo posteriormente que criou Eva, eles continuaram nesse relacionamento. Até que o homem virou as costas para Deus, saindo da sua vontade para viver a sua própria vontade. Porque quando nós vivemos para nós mesmos, nós excluímos Deus da nossa vida. E Deus não pode ser excluído da nossa vida. E Deus aqui está dizendo através da boca do apóstolo Paulo, que escreveu essa epístola inspirado pelo Espírito Santo para falar da nossa necessidade de estarmos em relacionamento com Deus. Deus não tem necessidade de estar em relacionamento conosco. É nós que temos necessidade de estarmos em relacionamento com Deus. E Deus conhece a nossa pessoa por inteira, nos detalhes. Deus tem o prazer de estar conosco. E Deus quer nos levar a desfrutar do melhor dele. Porém, isso só é possível se nós nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Não só liturgicamente, não só religiosamente, não só na aparência, ou não só nos momentos. Deus quer que nos voltemos para Ele de todo o nosso coração, estando aos seus pés, debaixo da sua potente mão, para que nós possamos experimentar as maravilhas de Deus na nossa vida. E Deus começa aqui falando, através do apóstolo Paulo, como podemos estar na presença de Deus. Como podemos viver esse relacionamento de comunhão, de adoração, de intimidade,
dê conhecimento, dê entendimento, dê prazer na presença de Deus. Ele diz aqui em primeiro lugar: apresentei vossos corpos por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Apresentei. Esta é uma palavra que devemos guardar no nosso coração. E apresentar em sacrifício. E não é para se apresentar de qualquer maneira. É para nos apresentarmos em sacrifício a Deus de maneira santa, de maneira realmente agradável a Deus, através da nossa adoração a Ele. Nós só podemos adentrar a presença de Deus com adoração. Nós não adentramos a presença de Deus de qualquer maneira. Nós, para estarmos na presença de Deus, nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade, como Ele mesmo disse, através de seu Filho Jesus Cristo, que estava aqui em forma humana, mas sendo o próprio Deus. Mas de tudo se esvaziou, de tudo renunciou para viver apenas como homem aqui na terra para nos dar o direito da salvação eterna. E ele disse, o próprio Senhor disse, em João 4, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não tem como nós adorarmos a Deus na carne. Não tem como nós adorarmos a Deus apenas na liturgia, apenas na religiosidade. Para nós adorarmos a Deus, nós temos que adorar em espírito e pelo Espírito de Deus, andando na verdade, vivendo a verdade de Deus, que é a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E ele diz, apresenteis. Para nos apresentarmos, precisamos aproximar, precisamos nos achegar. Tem pessoas que seguem Deus à distância, tem pessoas que seguem Jesus à distância. Nós nos apresentamos a Deus por meio de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quer dizer isso. Nos apresentamos a Deus através de Jesus Cristo. Nós não chegamos a Deus por nossos méritos, por nossos meios, da nossa maneira, não. Para nos achegarmos a Deus tem que ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o próprio apóstolo Paulo, ao escrever a sua epístola a Timóteo, ele disse que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Portanto, é por meio de Cristo que nós temos condições de nos achegarmos a Deus. Por meio do sacrifício de Cristo, o sacrifício mais perfeito, o sacrifício santo e agradável a Deus, é o sacrifício de Jesus Cristo, aquele que ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas o Espírito Santo nos adverte para nós seguirmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, nos aproximando de Deus através de Cristo, pela compaixão de Cristo, pelas misericórdias de Cristo. Nós nos aproximamos de Deus, devemos aproximar diante das misericórdias de Deus, clamando misericórdia, pedindo misericórdia, porque nós somos carne humana, ser humano frágil, fracos, falhos. E somente pelas misericórdias de Deus é que nós temos o direito de estar na presença de Deus. E ele diz, apresentei-vos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, nós precisamos aproximar de Deus enquanto temos tempo, porque haverá um momento que não poderemos mais ter essa oportunidade, porque a eternidade nos aguarda e nós podemos chegar lá a qualquer momento. E esse apresentar a Deus é com sacrifício. Não é quando eu tenho vontade de fazer. Não é quando eu quero fazer. Não, é uma necessidade da minha vida que me leva a sacrificar a vontade da minha carne, a vontade pessoal para estar perto de Deus. Carne não gosta de Deus, não. Carne não deseja as coisas espirituais, não. Carne deseja o pecado. Carne deseja aquilo que satisfaz os desejos pecaminosos. Mas em espírito, nós fazemos aquilo que agrada a Deus. A Bíblia diz que aquele que anda em espírito não cumpre as concupiscências da carne. Portanto, nós vivemos em espírito e pelo Espírito de Deus.
E nós precisamos aproximar de Deus com sacrifício, fazer sacrifício. Nós sacrificamos a nossa vontade, nós precisamos sacrificar o nosso tempo, nós precisamos sacrificar as nossas prioridades para estarmos vivendo com Deus. Apresentar-se a Deus não é momento, não é apenas momento, não são apenas momentos que nós dedicamos a Deus. É o viver cotidiano, é o dia a dia, é a rotina na nossa vida, é a prática diária da nossa vida. Isso é viver na presença de Deus, estar próximo de Deus, é andar com Deus. Precisamos aprender a andar com Deus. E esse andar exige sacrifício da nossa parte. E para andar com Deus, precisamos viver na santidade de Deus, que nós adquirimos essa santidade no momento que nós nos convertemos ao Senhor. Então nós entramos no processo da santificação de Deus, que vai perdurar até nós partirmos daqui do mundo. Aqueles que são de Deus vão se santificando pela palavra, no Espírito Santo, até nós partirmos para a glória. Portanto, em segundo lugar, a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos estar vivendo de acordo com este mundo e queremos andar na presença de Deus, queremos nos relacionar com Deus. Não tem como nós nos relacionarmos com Deus andando de acordo com o mundo, andando em conformidade com o mundo. Não tem como. O mundo anda na contramão de Deus, nós andamos na mão de Deus, portanto andamos na contramão de Deus. Para nós andarmos com Deus, para nós nos relacionarmos com Deus, precisamos mudar de direção e passar a andar na contramão do mundo. E isso é conversão. O que é conversão? É converter a nossa posição, é inverter. Nós passamos a andar na direção de Deus e não na nossa direção. Portanto, precisamos, meus amigos, termos esse entendimento que precisamos realmente viver contrário ao mundo para vivermos em favor de Deus ou a favor de Deus. Nós vemos na Bíblia o apóstolo João falando: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque, irmãos, nós não podemos agradar a Deus amando o mundo. Jesus renunciou o mundo, Jesus não acolheu nada do mundo. Ele viveu exclusivamente para o Pai aqui no mundo, ensinando, pregando e assim orientando-nos a vivermos para Deus da maneira correta, a ter um relacionamento com Deus. Ninguém teve um relacionamento com Deus como Jesus teve. Jesus teve um relacionamento perfeito com Deus. Nem mesmo os apóstolos no passado viveram o relacionamento com Deus. Nem também os profetas no passado. Ninguém viveu esse relacionamento com Deus perfeito como Jesus viveu. Mas aqueles que se dedicaram, eles viveram da maneira melhor possível para agradar a Deus. E assim nós também devemos viver. Portanto, fala para nós também transformar o nosso entendimento, o entendimento do nosso raciocínio, o entendimento da nossa mente, o entendimento da nossa alma. Precisamos mudar o entendimento. Antes nós andávamos segundo o entendimento do mundo, o entendimento da carne, o entendimento da minha própria pessoa. Eu andava. Mas hoje não, como servo de Deus, nós andamos num novo entendimento. Porque antes nós andávamos na nossa mente carnal, na nossa mente humana. Nós éramos dirigidos pela mente humana, pela a nossa mente carnal. Mas hoje não. Tendo Cristo na nossa vida e o Espírito Santo dentro de nós andamos pela mente espiritual, nós andamos na mente de Cristo, que agora habita em nós. Agora a mente carnal não nos domina, o que nos domina é a mente de Cristo, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Ficaram lá para trás, e agora tudo se fez novo. Portanto, nós somos nova criatura, com um novo entendimento, com um novo conhecimento, com nova vontade, porque a nossa alma foi transformada pelo poder do Espírito Santo, através do novo nascimento que aconteceu na nossa vida, o nascimento espiritual, que é a metanoia da alma, que é a transformação da alma, a semelhança da metamorfose. E também, para não nos alongarmos, nós precisamos também experimentar. Diz aqui: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso relacionamento com Deus nos leva a experimentar o melhor de Deus.
A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda. Viver na vontade de Deus, na melhor vontade de Deus, na perfeita vontade de Deus, experimentando o melhor de Deus. Deus quer nos levar a esta dimensão. Porque o homem, na sua maneira, na sua religiosidade, não pode experimentar a maravilhosa vontade de Deus. Mas a pessoa que vive em relacionamento com Deus, ela tem experiências maravilhosas com Deus. Não são apenas as experiências de uma cura, de um milagre, de uma solução de problemas, não. É a experiência do caminhar cotidiano com Deus, do caminhar constante com Deus. São essas experiências que adquirimos no caminhar com Deus que vai nos fortalecer, que vai nos renovar, que vai nos alegrar, que vai nos dar prazer realmente de estarmos em relacionamento com Deus. Deus quer você em relacionamento com Ele. Deus quer levar você a novas experiências. Olha que coisa maravilhosa, quando nós estamos em relacionamento com Deus, a gente se alegra. A alegria que não é desse mundo, a alegria que não é dessa vida, simplesmente não é da carne. É uma alegria que inunda a nossa alma, que faz a nossa alma transbordar. Às vezes, como nós passamos a falar até em línguas que não são dos homens, língua dos anjos, que a Bíblia fala que são novas línguas. Então, o dom de línguas, de novas línguas. Portanto, nós passamos a falar, vai transbordar em mistério, em línguas, transbordar em alegria. Às vezes, no momento que estamos mais profundamente em relacionamento com Deus, nós recebemos revelações de Deus no nosso coração. Deus fala conosco. Deus se manifesta de maneira sobrenatural na nossa vida, nesses relacionamentos com Ele. Deus fala coisas inefáveis. Às vezes até acontece arrebatamento espiritual, onde a pessoa vai à glória eterna, vai aos céus. Ali no arrebatamento espiritual, tem um êxtase espiritual, como eu já tive. Pelo menos 2 ou 3 arrebatamentos na minha vida. E foram coisas tremendas. Portanto, são experiências inesquecíveis. São experiências marcantes na nossa vida que não tem como esquecer nunca. A experiência da salvação, da pessoa que verdadeiramente foi salva por Jesus Cristo, fica marcada. É um marco espiritual na vida da pessoa. Mas também as experiências na presença de Deus são coisas marcantes. Como João e Pedro e Tiago tiveram aquela experiência com Jesus Cristo no monte, aonde houve aquela transfiguração de Jesus Cristo no capítulo 17 de Mateus. Você pode ver esse momento que houve aquela experiência extraordinária, que Pedro ficou em êxtase. Portanto, precisamos experimentar essas coisas maravilhosas de Deus na nossa vida. Precisamos. E só podemos experimentar através do relacionamento com Deus. Deus tem coisas inefáveis. Deus tem experiências marcantes. Deus tem coisas que vai ficar na sua vida para sempre, até partir para a eternidade. Coisas que realmente são maravilhosas. Experiências tremendas. Se olharmos para o passado, nós vamos ver essas pessoas com essas experiências. Portanto, eu termino aqui dizendo para você que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o que Deus tem para mim e para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e não deixe de passar esse vídeo às pessoas do seu conhecimento, aos seus contatos, porque elas precisam ser abençoadas por você. E se você não se inscreveu, se inscreva aí. Toque no link do vídeo aí, que vai aparecer inscreva-se. Toque lá no inscreva-se. E vai aparecer o sino, e você toque no sino, que você vai receber a notificação de todas as demais mensagens daqui para frente. Deus abençoe você grandemente.